Amigos, eu sou o Moacir Mendes e aqui estamos para trazermos nossa mensagem musical. O título da música de hoje é Jardim da Fantasia. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde andará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Sua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde andará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Na minha vida encontrei um sirineu que me ajuda a carregar a minha cruz. Se estou cansado, se é tão grande a minha luta, ele me fala de um caminho que é luz. Sua mensagem cheia de consolação desperta a renúncia e o amor. E encontrarás o reino do Senhor. Vem, sirineu, fala de amor e de verdade, esclarecer a razão da minha dor. Ensina-me a buscar a liberdade. Vem, sirineu consolador. Ensina-me a buscar a liberdade. Vem, sirineu consolador. Na minha vida encontrei um sirineu que me ajuda a carregar a minha cruz. Se estou cansado, se é tão grande a minha luta, ele me fala de um caminho que é luz. Sua mensagem cheia de consolação desperta a renúncia e o amor. Ele me diz, cultiva o perdão e encontrarás o reino do Senhor. Vem, sirineu, fala de amor e de verdade, esclarecer a razão da minha dor. Ensina-me a buscar a liberdade. Vem, sirineu consolador. Vem, sirineu,
Consolador. Olá, amigos. Estamos aqui de retorno a essa casa abençoada que sempre nos recebe e nos acolhe com muito amor, muito carinho. Para mim é sempre uma honra quando sou convidada e solicitada a contribuir com as exposições, com as doutrinárias da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. No dia de hoje, nós estamos nesta modalidade não presencial, em virtude do momento muito particular que o mundo passa e que, por uma questão de preservação, inclusive de todos nós, por uma orientação da Organização Mundial de Saúde, das autoridades, nós precisamos estar distantes do ponto de vista físico, mas muito próximos, com o abraço dessa energia que nós conseguimos sentir dessa casa que tem uma cobertura espiritual muito boa, que traz o amor como carro-chefe nos seus trabalhos. E já aproveitando neste momento, quando falamos de amor e de renovação, solicitamos aos Espíritos bons que coordenam os trabalhos dessa casa, a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa querida Irmã Sheila, para que nos permita, no dia de hoje, trazer uma mensagem consoladora de paz, de harmonia e equilíbrio para todos nós. Que possamos, Senhor Jesus, sair renovados e melhores do que quando aqui chegamos. Sê conosco, Jesus, hoje como sempre. No dia de hoje, amigos, a proposta é para que possamos falar de parábolas. Parábolas que estão no Evangelho. O Evangelho que é um refrigério para a nossa alma. O Evangelho que é terapêutico, que é educativo, que nos transporta e nos possibilita educar sentimentos. Durante o mês de abril, a casa trabalha com uma obra do nosso irmão Caibachuta. Obra essa onde ele estuda passagem do Evangelho, o nome da obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. E no dia de hoje, a parábola em discussão é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas. Lucas, que foi aquele evangelista que não conviveu de perto com Jesus, que todo o seu evangelho é baseado nos relatos de Maria, mas que, de uma maneira poética e muito rica, consegue nos trazer os ensinamentos, as passagens de diálogos belíssimos entre o mestre e aqueles que por ali estavam, que nos traz as alegorias contidas nesses ensinamentos deixados por ele para a nossa reflexão. O Evangelho é um refrigério da alma.
é o carro-chefe para que possamos nos autotrabalhar. A parábola em discussão no dia de hoje é a parábola do filho pródigo. E ser pródigo significa ser aquele que dilapida o que tem. Uma característica também do pródigo é ser perdulário, né? É gastar. É gastar de uma maneira que muitas vezes não tem limites. E na parábola em discussão, no dia de hoje, nós temos uma família, né? Olha que já começa a nos conclamar, família. Temos uma família onde no seio dessa existem 2 irmãos que convivem com seu pai. E um deles, o mais novo, resolve ir embora. Resolve deixar a casa do pai. E solicita que seu pai divida com ele a parte da herança que lhe cabe. O pai o faz. O pai aceita e lhe dá aquilo que ele pede. Ele vai embora e fica na casa seu pai e seu irmão mais velho. Ele vai, gasta tudo que tem. Olha aí, já começamos a observar a parábola do filho pródigo. Ele gasta tudo que tem e retorna arrependido. E quando retorna, ele pede acolhimento de novo no lar. Seu pai o recebe com felicidade, não lhe cobra nada, não exige nenhuma explicação por esse retorno, nem e pela condição em que retorna. Ao contrário, o pai chama os servos que trabalhavam com ele e pede que uma grande festa seja feita para receber esse filho. O filho mais velho, que ficou todo o tempo na companhia do pai, não gosta dessa forma como este irmão é acolhido. E se reporta a esse pai e lhe diz que ele esteve ali todo o tempo, que foi sua companhia, que foi seu braço direito, e que esse pai nunca fez nenhuma festa para ele e para os seus amigos. E, no entanto, faz uma festa para um irmão que foi ingrato e que foi embora, que gastou com mulheres, com bebidas. E o pai, de uma maneira muito acolhedora e inteligente, diz assim ao filho mais velho: filho, você sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, é justo que nos alegremos, porque este seu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Que interessante, meus amigos. Aqui nós começamos a ter já uma série de elementos para as nossas considerações. Primeiro, encontramos aí uma magnitude e um princípio que caracteriza a relação desse pai com os filhos, principalmente com o que está em questão, que vai embora, que é a questão do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor não é punitivo. O amor, ele não nos cobra nada. O amor é educativo. Esse pai vê a condição com que esse filho chega. Derrotado, destituído de orgulho, de prepotência, pedindo ajuda. E ele acolhe. Ele abre os braços e acolhe. O filho mais velho, que lá ficara, que foi companhia, cobra de imediato. E nós já começamos a pensar, esta dedicação e todo esse tempo que ali esteve, quais as características
dessa relação. Não estamos julgando esse filho, estamos analisando. Quais os elementos que nós encontramos aí em discussão? Ciúme. O ciúme que corrói, o ciúme que destrói. O ciúme que nos cega, que nos paralisa. A não aceitação do outro em um ambiente que para ele já lhe pertencia. As questões do ego que são tão discutidas nas parábolas. Como as parábolas nos trabalham o nosso lado egóico. A questão da avareza. Mas para além de todos esses elementos que já nos dão uma série de oportunidades de discussão, nós temos aí, meus irmãos, a grande discussão sobre o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberam misericórdia. Uma das passagens mais lindas do Evangelho. Porque nesta parábola, o princípio do amor é algo muito profundo. E o amor tem a ver com o que é discutido no capítulo 10 do Evangelho. O Evangelho é todo amor. Mas esse amor discutido nesse capítulo da misericórdia tem a ver com o perdão. E eu não posso perdoar alguém se eu não trabalhar o auto-perdão. O capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E para ser misericordioso, eu preciso vencer os elementos do ego. Eu preciso entender que existe o outro com as suas questões, com as suas dificuldades, tanto quanto eu existo. Para trabalhar o perdão, e perdão não é esquecer, perdão não é esquecer. O pai em nenhum momento, na passagem do diálogo com os dois filhos, ele diz que ele esqueceu que o outro foi embora, o que quer que tenha acontecido. O fato sempre vai existir, sempre existiu. Mas o que ele chama a atenção do filho mais velho, que estava tão magoado e se sentindo tão ofendido com esse retorno, é que neste momento é o momento do resgate. É o momento da misericórdia. Porque ele diz, seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Se achou onde? No lar. Por que ele voltou e pede essa ajuda? Onde é que ele busca esse amparo que outrora, pelos motivos que lhe foram caros à época, ele recusou? Aí vem o princípio do perdão. Que perdoar não é fácil. Muitas vezes nós banalizamos a palavra, né? Banalizamos o verbo. Ah, perdoe. Perdoar é ter essa capacidade muito bem discutida. Ouvi certa vez o companheiro querido, porque eu tenho muito respeito com quem aprendo muito, Oscar Calmon, em uma doutrinária, uma palestra belíssima que ele fez sobre caridade para com os criminosos. E ele trouxe a questão da misericórdia de uma maneira muito profunda. E trouxe essa situação do ego. Me marcou muito. E agora eu tenho a oportunidade de trazer aqui também para a nossa análise. O pai pensou no resgate desse ser e não ficou com um comportamento mesquinho, de cobrança. O fato existiu e continua existindo. Entretanto, a maneira de lidar com este episódio para o pai foi uma maneira educativa.
que nós temos um comportamento onde muitas vezes nós dizemos assim, eu já perdoei, mas eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Eu já perdoei, mas eu não posso nem ouvir o nome dessa pessoa. Eu não perdoei. Eu simplesmente coloquei uma barreira que supostamente, até por uma questão de aceitação no meio, ou pelos motivos que estejam imbuídos nessa situação, eu digo que perdoei, mas eu não perdoei. E quando eu não perdoo, eu sou eterno prisioneiro. Eu sou cativo. Quando eu perdoo, eu me liberto. Eu me liberto de qualquer amarra que eu tenha com o outro. Muitas vezes nós passamos um dia inteiro pensando sobre alguém que nos fez algo. E dificilmente fazemos a leitura sobre nós e o que nós possivelmente fizemos ao outro. Porque para eu vencer os elementos do ego e ser misericordioso, eu preciso me enxergar. Me enxergar como igual. Me enxergar com erros e acertos. Saber que os motivos que muitas vezes ocasionaram um desconforto com o outro, eu tive participação nesse contexto. Mas nós nos vitimizamos e somos eternos passageiros de um contexto onde estamos sempre sendo as vítimas. Nós nunca somos algozes. E essa questão verdadeiramente precisa ser compreendida por nós. O que estamos fazendo de fato com o que nos chega? Quem somos nós diante das adversidades? Quais são os nossos comportamentos quando somos contrariados no que achamos que deve ser, do jeito que queremos? Nesse momento aqui, o que é que o Pai disse? Uma ovelha que se desgarrou, que precisa ser recolhida. Recolhida e abraçada. Com essa atitude, o pai está dizendo a esse filho que volte a ser perdulário, a gastar, a não ter limites? Não. Ele está dando a oportunidade dele voltar ao seio familiar, dele voltar ao convívio daqueles que em um determinado momento ele achou que precisaria deixar, e está observando. Mas o que é que o irmão faz? Olha o ego. E olha a cobrança. Eu estive aqui todo o tempo. Eu fiz tudo. E agora? Você me deve. Então, essa relação onde eu faço sempre algo esperando o que vem em troca. Eu sempre construo as relações na cobrança. E nós fazemos isso a todo tempo. Nós queremos fazer isso, inclusive, com a divindade. Nós queremos fazer moeda de troca. Sim, moeda de troca. Oramos prometendo algo para que o divino nos dê algo em troca. Fazemos isso muitas vezes. Me ajude, Senhor, porque o Senhor me ajudando, eu farei tal coisa. E a relação não é essa. A misericórdia de Deus para conosco, o perdão que Deus nos dá constantemente, diariamente, e nos oportuniza nos autotrabalhar, não é na escala de troca, nem nessas relações superficiais, não, é algo mais profundo. Ser misericordioso é entender que todos nós erramos, que todos nós podemos cometer deslizes,
mas que todos nós temos o direito de rever os nossos comportamentos. Ser misericordioso é compreender que o mundo não gira só em torno das nossas expectativas e do que nós verdadeiramente acreditamos ser o certo. Ser misericordioso é entender que a mão que acolhe, a mão que abraça, também nos é estendida nos momentos de maior dificuldade. E vemos, meus amigos, verdadeiras destruições de relações aí, pelo orgulho, pela nossa invigilância, porque achamos que é demérito pedir desculpas quando fazemos algo que não é o melhor, porque sempre nós somos a vítima e o outro é nosso algoz. Então é o outro que tem que vir a mim, porque eu não vou jamais dizer a ele que errei. Vejam que neste momento aqui, em que o filho retorna, o pai não dizia nada. O pai não diz, você me deve algo. Não, simplesmente. Ele olha, ele chama os servos para fazer a festa do acolhimento, para dizer assim, olha meu filho, estamos felizes e você retornou. Em nenhum momento ele cobra, porque a cobrança é um instrumento que nós utilizamos muito como moeda de troca nas nossas relações. Então eu cobro que o outro me seja fiel, eu cobro que o outro me diga a verdade, eu cobro. E o meu comportamento em relação ao outro. Famílias destruídas, porque o perdão não chegou para o nosso entendimento. Relações de amizades destruídas por algo que o outro fez e que nós achamos que não foi o melhor, mas nós não pensamos o que é que nós fizemos ao outro. E temos uma tendência natural a descaracterizar tudo que nos foi feito de positivo. Convivemos com alguém e queremos que o outro seja 100% diariamente conosco. Aí nessa relação ocorre algo que nos deixa incomodados e todos os 99% de positivo do que o outro sempre nos deu, morre e acaba. Onde está a nossa misericórdia? Ser misericordioso é compreender como Jesus foi compreensivo conosco. Como Jesus foi compreensivo com seus algozes, e foram muitos. Aí, muitas vezes nós dizemos, mas eu não sou Jesus. Jesus, na sua capacidade de amar, eu não tenho essa capacidade, eu estou assim. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. Capítulo 17 do Evangelho, do átomo ao arcanjo. Estamos buscando esta perfeição diariamente. E buscar a perfeição é ter Jesus como modelo e guia. Também. Talvez o principal. Nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Esse homem fantástico, esse ser. Adoro falar de Jesus. Adoro. Porque não tem exemplo melhor de referência para nós de perdão, de amor, de essência divina. Mas temos exemplos de pessoas que trabalharam o perdão
na nossa existência, também de uma maneira muito positiva. O médium de Jesus, Chico Xavier, traído, humilhado, massacrado, passou por tantas vicissitudes e como soube trabalhar a misericórdia. Temos exemplos fantásticos aí de situações a seguir, sem perder o foco no modelo e guia que é Jesus. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver um chamado numa parábola dessa, que a princípio nós ficamos muito na discussão da avareza. O irmão mais velho estava muito preocupado com a questão material. Esse é um fato, é uma característica. Mas numa discussão mais profunda, nós vamos ver que o princípio do amor e da misericórdia é algo muito característico nessa passagem. A atitude de perdoar. Quem perdoa se liberta. Ah, mas o outro não quer entender esse perdão. O outro quer continuar meu inimigo. O outro, sim, isso é a questão do outro. Se o outro prefere estar sempre nessa relação de ódio, de vingança, de mágoa, essa é uma questão dele. E ele vai ter os seus ajustes com ele mesmo e com a divindade. Quando eu condiciono a minha capacidade de perdoar ao que o outro faz, eu estou dando ao outro controle sobre mim. E somos seres individuais. Temos a liberdade de ir e vir. Temos a liberdade de construir. Temos a liberdade de fazer o melhor. E por que não fazemos? Porque vivemos o tempo todo numa discussão conosco mesmo. Adoecemos porque não perdoamos. Adoecemos porque precisamos alimentar durante anos, milênios, encarnações diferentes, o ódio, a vingança. E as reuniões mediúnicas estão aí para nos provar o que a ausência do perdão pode fazer com o espírito. Porque quantas situações que nós não dirimimos no convívio com o outro e depois em que um de nós passa para o plano espiritual, ou às vezes os dois, continua uma guerra de proporções gigantescas. E aí vem os processos obsessivos, as perseguições. Por quê? Porque eu podia ter resolvido algo, mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo não nos permite enxergar que o mundo grita por socorro, que nós temos a oportunidade de fazer diferente. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, a hora é agora. E adversários, porque muitas vezes nós usamos o termo adversário e ficamos muito numa modalidade de alguns que estão distante no sentido de não ter uma relação consanguínea, inclusive. E muitas vezes o adversário é o próximo mais próximo. São os nossos dentro da nossa casa. Exemplo aqui da parábola do filho pródigo. Dentro da nossa casa, no nosso convívio familiar. Muitas vezes nós vivemos numa casa com mãe, com pai, com irmãos, onde as pessoas não se cumprimentam.
Muito forte isso, muito intenso, mas é a realidade. Pai, mãe, irmãos, que não se cumprimentam por questões que nós vamos alimentando ao longo de nossa existência. Questões econômicas, herança. A herança que muitas vezes destrói famílias. Pessoas que deixam de se falar a vida inteira, que brigam nos tribunais. E a misericórdia, meus amigos. Somos chamados à misericórdia. Misericórdia que Pilatos não teve com Jesus. Quando covardemente lavou as mãos naquela passagem fenomenal da história da humanidade, na qual ele olha para Jesus e pergunta: és o rei dos judeus? Jesus, na sua autoridade moral fantástica, olha, nada diz, e ele insiste: és o rei dos judeus? Jesus lhe diz o quê? Meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus qual é? É o reino da misericórdia. E naquele momento ele lava as mãos e suja a consciência por toda a existência. E a gente faz isso diariamente. Quantos de nós lavamos as mãos diante das injustiças do mundo? Fingimos que não estamos vendo situações que acontecem dentro da nossa casa, do nosso lar, nas relações com os nossos. Quantos de nós lavamos as mãos nas injustiças que acontecem no nosso trabalho? Onde podemos, muitas vezes, ter uma fala que ajude o outro e, no entanto, nós nos calamos. Eu não quero me comprometer, isso não é comigo. Ou, em alguns momentos, por alguma diferença que tivemos com alguém, pela nossa dificuldade em perdoar, nos calamos em prejuízo do outro. Uma vingança. Fazemos isso? Fazemos. E acreditamos que somos vítimas eternas. Vítimas de quê? De quem? Ser misericordioso é ter a capacidade de entendimento. Temos exemplos fantásticos na história de muitos que foram misericordiosos, de muitos que estenderam a mão aos seus irmãos em momentos de crise, de incerteza, de dificuldade. A lição de casa começa no nosso lar. A lição de casa começa nas relações muito próximas que nós precisamos dirimir para nos libertar. Temos dificuldade com o perdão, mas antes de perdoar o outro, precisamos nos auto-perdoar. Este filho que na parábola chega e diz ao pai que não é digno de olhar para o pai, de falar, de estar ali diante dele, ele está se desnudando e dizendo: sei que errei. E ele precisa trabalhar o auto-perdão. E é um aprendizado. Por isso, meus amigos, o Evangelho é educativo.
Porque se nós formos observar, em nenhum momento nessas parábolas ricas que nos chegam, nós vamos encontrar faça, diga, haja, não. Nós temos uma história que traz uma referência de alguma situação moral. Vencer os vícios materiais, muitas vezes é muito mais fácil. Vencer o álcool, com todas as suas dificuldades, às vezes é mais fácil do que vencer o egoísmo. Vencer o fumo, muitas vezes, com todas as questões que levam, para o fumante se libertar, é mais fácil do que vencer o orgulho. A casa espírita, a doutrina trabalha com a reforma, com o processo de reforma íntima. E o que é a reforma, senão a oportunidade de nos autotransformar? Não existe salvacionismo. Nenhuma casa vai nos libertar dos nossos monstros, dos nossos conflitos internos. Ela vai sim. Ela vai nos orientar através desse instrumento fantástico que é o Evangelho e de toda a literatura, que nos traz as informações espíritas, para que nós possamos encontrar o nosso caminho. Assim como o maior psicoterapeuta da história, Jesus, que através das parábolas ele nos dava um instrumento, ele dizia assim: veja aqui, X exemplo, como aqui, esse é um dos, são inúmeros. O Evangelho é maravilhoso. Eu particularmente gosto muito de falar do Evangelho. Estudo o Evangelho. E cada vez que me debruço sobre cada passagem, eu descubro que nada sei. Nunca a leitura de um capítulo é igual em tempo nenhum. Pode observar. Nós fazemos a leitura hoje e amanhã lemos esse mesmo capítulo e o nosso olhar já é outro. O entendimento vai ficando mais apurado à medida que eu também me permito fazer essa abertura. Porque quando eu estou estudando o Evangelho e todo o recurso terapêutico que ele me traz, eu estou fazendo um autoaprimoramento, que é o convite da doutrina a todos nós. Nenhuma casa espírita vai me ensinar a ser misericordioso. Ela vai sim me dar as ferramentas para que eu me debruce, faça a leitura e traga para a minha vida. Nenhuma casa espírita vai me dizer como eu vou me libertar das amarras que me prendem, que prendem a minha consciência. Ela vai sim. Através de momentos como esse, que nós estamos aqui, nesse diálogo fraterno, através da indicação de boas leituras, como essa obra de Caibá Chuta, que é a obra referência do mês, Parábolas e Ensinos de Jesus, através do Evangelho, porta de libertação de todos nós, a casa vai nos orientar para que busquemos esses instrumentos terapêuticos e, a partir deles, nos reformemos. Façamos a nossa leitura de mundo. Compreendamos que a hora é agora. Muitas vezes nós dizemos assim: na próxima encarnação, eu vou fazer esse movimento aí de perdão. Na próxima encarnação, eu vou
reencontrar essa pessoa com quem eu tive esse desconforto agora. E aí eu vou pensar, por enquanto eu ainda não estou preparado. Mas o momento é aqui e agora. Se eu posso fazer hoje, por que postergar para amanhã? Se eu posso, com os meus, a minha casa, com aquele pai que eu tenho dificuldade, com aquela mãe que eu tenho dificuldade, com aquele irmão que eu tenho algo que precisa ser ajustado. Se eu posso fazer agora, por que eu vou esperar outra encarnação? A fila para reencarnar está aí enorme, enorme. O mundo está com todas essas vicissitudes, mas tem um monte de gente querendo vir para o lado de cá. E nós já estamos aqui. Então por que esperar? Ou fazer um movimento para uma próxima? Temos todas as ferramentas. Fazer reforma íntima não é fácil. Porque vamos ter que nos espelhar com o que temos de mais difícil conosco. Vamos ter que nos olhar e nos reconhecer egoístas, nos reconhecer maledicentes. Olha aí um problema sério e grave que nós precisamos trabalhar, a maledicência. A maledicência que destrói relações. A maledicência que constrói verdadeiras teias de inimizades. A maledicência que corrói. A maledicência que coloca no outro, muitas vezes, dúvidas terríveis que destroem vidas. Olhar no espelho e nos reconhecer maledicentes. Saber que muitas vezes somos nós agentes de destruição. Mas quando eu me olho e eu me reconheço, eu já dei um passo significativo no processo de transformação. Porque eu reconheço que existe um problema. Eu reconheço que existe uma questão a ser dirimida. E agora eu vou me trabalhar para resolver essa questão comigo mesmo. Porque nós ficamos muitas vezes numa discussão de que eu preciso ser melhor para impressionar alguém. Não. Enquanto eu estiver nesse foco, eu não entendi o princípio da reforma. Enquanto eu ficar o tempo todo dizendo para mim mesmo que eu preciso melhorar por causa de Raimunda, eu preciso melhorar por causa do coordenador da casa espírita, eu preciso melhorar. Não vou melhorar. Raimunda precisa melhorar de aspectos negativos que são sombras que Joana traz, né? Joana de Ângeles, a veneranda Joana de Ângeles, ela nos disse que as sombras precisam ser trabalhadas. Na literatura, ela está sempre discutindo, na série psicológica, ela traz muito isso. Que é que eu preciso me espelhar comigo mesma e esta sombra eu preciso trabalhar. Reconhecê-las e trabalhá-las para me libertar. Mas eu preciso me auto-reconhecer e não ficar pensando que esta sombra precisa ser trabalhada para impressionar A, B, porque alguém na casa espírita vai me enxergar como melhor, porque alguém na minha casa vai me enxergar como melhor. Não. Eu preciso trabalhar minha sombra, eu preciso trabalhar o que eu tenho de mais obscuro para me libertar. Eu preciso acender a minha luz e não ficar tentando acender a do outro, porque nós ficamos o tempo todo querendo acender a luz do outro e nos escondendo de nós mesmos.
Então, quando eu me auto-ilumino, eu construo o meu processo de libertação de mim mesmo. Porque quem é que nos aprisiona? Somos nós mesmos. Mas nós catalogamos, né, o tempo todo outras pessoas, outras situações. Aqui na parábola em discussão, a parábola do filho pródigo, esse filho que saiu e foi embora, ele teve uma discussão com ele mesmo. Uma característica forte sua, que é o quê? Ser perdulário. Ser dilapidador. Ter dificuldade em administrar o que tem. Então ele sai, né? Ele passa por esse processo, ele retorna para a casa do pai e tem a oportunidade agora de fazer diferente, de se auto-reconhecer. Observemos que o pai em nenhum momento fica catalogando que você gastou, que você é uma pessoa sem limite, uma pessoa sem controle. Porque ficar dizendo isso todo o tempo, até que ponto vai fazer a diferença e vai educá-lo? Lhe foi dado o patrimônio que ele pediu. Ele gastou. Ele volta para o zero e vai reconstruir. Ele vai estar no âmbito e no meio com os seus, de novo. Ele é acolhido, ele é abraçado. Em nenhum momento ele foi julgado. Mas o processo de crescimento vai ser dele. E nós precisamos fazer esse movimento de auto-reconhecimento para que possamos nos libertar e caminhar. E muitas vezes fantasiamos que a casa espírita vai nos dar a chave da porta da esperança para que nós deixemos de passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelas aflições. Capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, e quem de nós não tem aflição. A casa vai sim nos orientar para que nós possamos, através do estudo, através do autoconhecimento, no entendimento do Evangelho, administrar essas aflições. Aí eu entendi a proposta doutrinária na minha vida. Aí eu começo a entender a proposta de Jesus. Jesus abraça, Jesus acolhe. Mas como bom educador que sempre foi, ele nos dá as ferramentas para que nós possamos utilizá-la no nosso autoaprimoramento. Mas o bom pastor, o bom educador, o bom psicoterapeuta, ele não fica abrindo portas e dizendo, entre por ali, saia por aqui. Não. Ele nos ajuda, nos orienta, para que nós encontremos o nosso caminho. Por isso que muitos de nós, muitas vezes, temos dificuldade em entender os processos de psicoterapia. E culpamos os profissionais que nos atendem, dizendo que a linha tal não serve, a linha tal não serve, esse profissional é ruim. O profissional de fato e de direito, ele jamais vai dizer, abra aquela porta e vá por ali, porque é aquele caminho que é o certo. Não. Ele vai trabalhar conosco o que temos de mais sensível e de mais difícil, conosco mesmo, para que nós encontremos as respostas que estão dentro de nós. Os processos psicoterapêuticos convencionais com os profissionais. E na psicoterapia com Jesus, que é este elemento, esta ferramenta que nos é oferecida pelo Evangelho, que nós temos a oportunidade de encontrar e de estudar e de ouvir nas casas espíritas, nos estudos espíritas, nas preleções doutrinárias, é o caminho que o Cristo nos mostra, que nos delineia para
encontrar o que melhor achemos que devemos fazer na nossa vida. A vida é feita de escolhas. E pelo livre-arbítrio e pela divindade respeitar essa liberdade que temos, ela nos permite fazer escolhas. O filho pródigo, o mais novo, ele fez uma escolha. Foi a melhor. Quando ele percebeu, algo não estava certo. Mas ele teve o direito de escolha. Seu pai lhe permitiu fazer essa escolha. É isso que você quer, meu filho? Então vá, siga. Siga seu caminho. E na escolha, ele percebe que não foi a melhor. Quando ele tem toda aquela turbulência e perde tudo, ele volta. Ele volta, ele agora fez a escolha de quê? De retornar. Ele poderia ter ido para outro lugar. Ele faz a escolha de voltar para a casa do pai. E aí, lhe é oportunizado rever seus conceitos. A divindade faz isso conosco todo o tempo. Nos dá o direito de escolha. E muitas vezes nós não abrimos os nossos ouvidos para ouvir o chamado do alto. Existem muitas portas. Quem vai passar pela porta estreita? Pensemos, meus amigos. Estamos em um momento muito particular da história da humanidade. E o convite está feito para que possamos rever a nossa conduta, para que possamos rever as nossas atitudes, para que possamos delinear caminhos de libertação para nós. E à medida que nos libertamos dos nossos conflitos internos, nós encontramos o caminho da felicidade. Felicidade que é um estado de espírito. Felicidade que na nossa busca incessante, muitas vezes culpamos o outro e acusamos o outro pelo que buscamos e não encontramos e achamos que houve um empecilho no nosso caminho. Não existe maior inimigo para nós do que nós mesmos. Pensemos nisso. Vamos construir momentos felizes para nós. Vamos entender o apelo do alto. Vamos ouvir os chamados à reconstrução moral. Vamos nos educar. Vamos aproveitar o momento para fazer a diferença nas nossas vidas. Não fiquemos esperando que o outro nos procure para nos pedir desculpa por algo que aconteceu. Não fiquemos sempre num lugar de inércia e numa posição acima do bem e do mal, sem nos oportunizar a condição de autotransformação. Façamos a nossa parte. Se precisamos, neste momento, retornar à casa de nosso Pai, pedir perdão, rever algo que não ficou bem resolvido em algum momento, façamos. Não é demérito, não é vergonha. Sigamos o nosso coração. Não fiquemos preocupados com o julgamento, nem o que alguém vai dizer, porque eu estive lá para pedir desculpas, para pedir perdão. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Vamos ser felizes.
Vamos entender o chamado de Jesus e vamos acreditar que existe sempre uma mão amiga que nos ampara, que nos acolhe, que nos ajuda, que a misericórdia de Deus é infinita para com seus filhos, que nenhuma das suas ovelhas se perde no seu rebanho, do seu rebanho. Jesus é maravilhoso e que Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Que Ele nunca nos abandone e o Pai Maior também não. Já estamos finalizando o nosso trabalho, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, a Maria Santíssima e a todos vocês, meus amigos. Desculpem pela atenção e pela oportunidade de estarmos juntos. Pedindo à espiritualidade amiga que nos ajude, que nos acolha e que esteja sempre conosco. Que assim seja.